Então, a nossa aula agora é sobre a missão nuclear de Jesus. Qual era a missão de núcleo dele? Ele possuía uma missão de núcleo. Vamos entender isso direitinho. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 8, diz assim, olha lá, a epístola diz assim, ó, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Espera um pouquinho aqui. Ai. Então, agora, presta atenção, Jamile, presta atenção agora o texto. Presta atenção agora, Marcos, olha assim, ó. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para quê? Para desfazer as obras do diabo. Vamos lá, espera um pouquinho. O que é que Jesus veio fazer na terra? Ele veio desfazer as obras do diabo. Por quê? Você está prestando atenção? Jesus está arrumando a casa. Ele está arrumando a casa. É como se você chegasse no ambiente de trabalho, você primeiro arruma para depois trabalhar. Ele está arrumando a casa. Ele quebrou a hegemonia política, religiosa, econômica. Ele quebrou as inserções culturais. E agora ele vai vir, ele está se aproximando para quebrar as obras do diabo. Aí, peraí, pastor, e as curas que ele fez e tal? Meu, isso aí foi gorjeta, foi bolos de caminhada. Enquanto ele quebrava as obras do diabo, ele ia fazendo a cura assim, só para esbanjar poder. Aleluia. Sabe o que eu vejo Jesus? Eu vejo Jesus com uma agendinha. Ele desceu à terra já com os dias marcados onde ele ia. Ele foi desfazendo os focos de Satanás. Mais uma vez, eu vou usar a linguagem militar, mais uma vez. Numa guerra, uma das primeiras coisas... Olha, eu acho que eu dou para ser um capitão, rapaz. Tenho um negócio aqui legal comigo. Numa guerra, a primeira coisa que você desfaz numa guerra é a comunicação. Se o inimigo ficar sem torre, sem radar, você já está com muita vantagem aí na guerra. Major, você pode me corrigir. Então, na guerra, se não for esse um ponto, é um dos pontos. Cortar o rádio, cortar radar, cortar a comunicação, pronto, aí você já começou a quebrar o inimigo. O segundo ponto da guerra é você encontrar os focos onde estão concentrados os exércitos e as munições, os QGs que estão espalhados, os grupos organizados. Se você desfazer isso aí você vai... Jesus chega aqui na Terra, ele começa a identificar esses polos de comunicação, esses polos de contingência, de legalidades diabólicas que a cultura deu. Eu vou remeter você para Gênesis 21. O que o homem fizesse na Terra, olha a lei da concordância, o que dois de vós... Jesus chegou e, para ele estabelecer o reino, ele tinha que quebrar esses focos. Vamos lá, então. Pegando aqui o texto, ó. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vamos começar pelo tanque de Betesda, tá? Vamos começar pelo tanque de Betesda. Quem cura, irmãos? Quem cura? Quem é o curador, de fato? É Jesus. Mas havia uma cura lá no tanque de Betesda. E agora? Me explica isso aí. Outra pergunta. O que é que Jesus foi fazer lá no tanque de Betesda? Será que ele foi à toa? Não. Ele tinha uma agendinha. Ali havia uma legalidade espiritual sobre o rei Asclépio. O rei não, o deus Asclépio romano, que através de uma situação espiritual o diabo provocava a cura. Vamos lá. Vamos começar com o caso Betesda. Caso Betesda. Ok? Caso Betesda. Muito bem. Ali havia um fenômeno. Fenômeno. Quem me ajuda nisso aqui? Que fenômeno acontecia ali? Alguém lembra? Fenômeno. Qual fenômeno acontecia ali? Agitava as águas. Exato. Aí, o fenômeno existe. As águas eram agitadas por um ser que as pessoas eram curadas. Tá. Jesus desce lá e encontra com o paralítico. O problema é que
o texto, deixa eu pôr aqui. O problema é que havia um Deus chamado, um Deus grego, chamado, o nome dele é estranho, Asclépio, olha o nome do cara, Asclépio. Era um Deus grego, o Deus da cura ou da medicina. O problema, Major, é que estava acontecendo um fenômeno ali, as águas eram agitadas, e curas acontecendo. Jesus chega ali para desfazer a obra do diabo. Por quê? Vamos lá. O capítulo João 4. Onde é que está aqui? O versículo 4, peraí, deixa eu confirmar esse versículo para dar. Eu tenho que dar para vocês subsídios da teologia aqui. Olha que teologia não é meu forte, não, mas estou tentando aqui falar uma coisa com vocês. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Peraí. Tem que dar certinho o texto para não ter problema. Eu não quero enganar vocês, eu quero um texto aqui na mão. Eu anotei ali, mas eu não coloquei o capítulo. Ok, vamos lá. Aqui. João 5, é verdade, João 5. Vamos lá para João 5. João 5, cadê o João 5? João 5, verso 4. Porquanto o anjo descia, olha o texto, fala o anjo. O texto não fala que é anjo do Senhor. O escritor está dizendo que tem um fenômeno acontecendo que ele acha que é um anjo. Um certo tempo do tanque agitava a água, o primeiro que ali descia, depois movimentando as águas, sarava. Ok. O problema é que esse texto de João 5, verso 4, não existe no original. Esse texto foi inserido no V século, no Códex Alexandrino. Os textos mais antigos que falam de João é o papiro 66 e o papiro 75. Papiro 76, 66, 75. O papiro era um material que foi achado e identificaram que era o mais próximo da época de Jesus. Estes papiros não mencionam o versículo 4. Outros códigos que vieram depois, o código sinóticos, o código não, os códigos, são vários códigos que... Acho que eu tenho aqui a lista deles aqui, ó. Aqui, ó. Nos códices de... cadê aqui? Não, eu não coloquei aqui, porque é muito códice. É muito códice. O versículo 4 vai aparecer no V século pelo Código Alexandrino. O Código Alexandrino era escrito, em sua maioria, pelos gregos. O copista que copiava esse verso, porque o fenômeno existe. Há um fenômeno acontecendo. O copista, na vontade de querer explicar o fenômeno, me jogou aqui um anjo que dava ideia que era o anjo do Senhor. Jesus vem aqui e diz para o paralítico, em outras palavras, não é preciso esperar agitar as águas. Eu sou o Senhor que curo. O diabo tinha legalidade, porque seres humanos fizeram pactos aqui, dando legalidade espiritual, e o diabo simulava curas. Jesus quebrou
as pernas de Asclepio aqui para dizer, eu sou o Senhor que cura. Se Jesus cura hoje, é porque ele quebrou essa hegemonia, desfazendo as obras do diabo. Então, presta atenção. Ele foi a Betesda porque estava na agendinha dele. Por que ele não foi outro tanque? Porque era o único tanque que operava esse Deus Asclepio. Esse Deus Asclepio aqui, lá em Betesda, é porque eu não achei ali a foto para te passar. No começo eu passei, eu estava no tanque de Betesda lá. Lá no tanque de Betesda, tem lá um achado e a escavação, está no mesmo lugar. Um sinal desse Deus Asclepio, que lá operava. Então, Satanás, usando desta legalidade humana, dada pelos homens, ele operava alguns tipos de cura, enganando as pessoas. E sempre no tempo da festa que tem em Jerusalém. Jesus desce lá, quebra isso aqui e diz, acabou, agora eu sou o que curo, qualquer hora. Eu não preciso agitar as águas, eu chego e eu curo. Tá pegando? O original não fala anjo do Senhor. Ele fala anjo porque o cara não entendia. Ele teve que explicar no século V, no Códex Alexandrino. Ok? Vamos desbaratar outra obra do diabo aí. Vamos lá. Vamos para outro caso. Eu vou dar só 3 casos hoje, porque o tempo não dá. Vamos para o caso... Vamos ver outro caso aqui. O caso da areia. Caso da areia. Caso da areia. Que caso da areia é isso aí? Vamos lá. João 8:3. Vamos lá, João 8:3. João 8:3. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada de adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério. Na lei nos mandou Moisés que as leis tais, que tais sejam apedrejados. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E como insistisse em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tomando, inclinar-se, escrevia na areia. Porém, ouvindo isto, acusados pela consciência, saíram um a um, presta atenção, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficou Jesus e a mulher que estava no meio. Vamos lá. O que significa isso aqui? Ok. Jesus está quebrando um outro problema. Agora é um problema ligado à lei judaica. Vamos lá. Primeiro, ele escreve na areia, escreve na areia. Depois, os homens abandonam. Ok? Ele escreve, depois eu vou explicar cada tópico disso aqui. Ele escreve sobre a terra, relaciona a fonte de água viva, ok? E Jesus assinou Jeremias 17:13. Agora vamos explicar esse angu de caroço, que também é complicado aí. Vamos ler agora o texto de Jeremias e vamos ver o que foi que Jesus desfez aqui agora. Ok? Jeremias. Vamos lá. Jeremias. Aqui atrás.
Jeremias. Ok. Jeremias 17, o 13. O Senhor, quem que é o Senhor? É Jesus. Esperança de Israel, todos aqueles que te deixam, os homens abandonaram, se apartam de mim, serão escritos, areia, sobre a terra, porque abandonaram o Senhor Jesus, fonte das águas vivas. Quando Jesus escreve na areia, ele está tomando para si o dote de fonte de água viva, porque era o fim da festa, e ele começa a escrever na areia o pecado daqueles homens, porque ali era a lei empunhando sobre a mulher, agora era a graça. Jesus escreve na areia, e a Bíblia fala sobre os pecados da terra, quando o salvo é escrito no céu. Os escritos na terra estão em pecado. Os que são salvos escritos no céu. Jesus, quando escreve na areia, ele está se reportando a Jeremias 17:13 como o Senhor, a fonte de água viva, que escreve na areia e os homens o abandonam. Ele quebra aqui tanto é que a mulher não é mais condenada. Por ele escrever na areia, a mulher é liberta. Porque quando ele escreve, os caras vão embora. Agora, presta atenção. A areia, por que ele escreveu com o dedo e não com o pau, com a madeira? E por que foi na areia? Porque a areia, o vento sopra e apaga. Quando Jesus, com a sua mão, foi cravado no Calvário, a mão dele escreveu na areia o meu pecado, mas o seu perdão soprou sobre a areia e apagou os meus pecados. Então, ele está fazendo uma transição da lei que condenava para a graça que salvava. A fonte da água viva, Jeremias profetizou aqui, e Jesus desfez aqui, quando ele escreve na areia. É fantástico, não é? É fantástico. Ele escreve com o dedo, porque foi morto com a mão. E na areia, quem é escrito sobre a terra era condenado. Lembra no pecado do Éden? Agora, Jesus escreve na areia, porque o pecado está na areia, mas o vento sopra, apaga o pecado. Agora meu nome é escrito no céu. Aleluia. Isso dá uma grande mensagem. Pode pregar domingo que vem. Glória a Deus. Vamos para a última. Pessoal, vocês estão cansados já ou não? Estou cansado, né, cara? Mas é segunda-feira ainda. Tem chão. Oh, meu Deus, que horas são? Já são... Ah, tá cedo. 9h30 ainda. Vamos mais uma só para encerrar. Amém? Tem professor que espanta o aluno, né, meu? Acho que eu sou uns desses aí, pelo amor de Deus. Vamos agora ao caso Banias. O caso Banias. Ó, e nós estamos falando de Jesus, né? É isso aí. É a historicidade dele. O caso Banias. Vamos para o texto de Marcos. Não. Vamos lá aqui. Eu tenho que ler o texto com vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Pessoal, tá batendo aí o tico-teco, não? Tá dando para entender direitinho aí as coisas, porque tem muita coisa aí que... Misericórdia, né? Ok. Vamos lá. Mateus 16. Mateus 16. Tem que ler o texto para a gente fazer o campo acadêmico. Mateus. Cadê Mateus? 16. Vamos lá. É do 16, do 18 ao 20. Vamos lá. Mateus 16.
Ok, peraí. Vamos ler o versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, presta atenção, Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos. Aí faz aquele interrogatório, conversa com eles. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar significa filho dele, filho do Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra, porque o teu nome significa pedra, não você, o teu nome. A pedra é a declaração. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender isso aqui agora. Jesus está no local chamado Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Porque Filipe foi um dos 15 filhos de Herodes. Ele teve 15 filhos. 5 governaram. Esse aqui governou e ele fez uma homenagem ao César, no local, ao César. Por isso que chama Cesareia de Filipe. Ok. Mas, no ano 198 a.C., ali lutaram os Seleucidas. Nesse local, tá? Lutaram os Seleucidas. E eles construíram um templo para o deus Pan. Quem é o Pan? Pan é o deus do pânico. E esse Deus, olha que interessante. Gente, presta atenção. Olha que interessante o que Jesus vai fazer ali. Ele escolhe o local, Marcos, ele vai para lá. Por quê? Ele tem que desfazer as obras. Então, quem que era o Deus Pan? O Deus Pan atormentava pastores e rebanhos. Dá para entender, Tom, por que ele fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? O pânico estava instalado por uma legalidade do povo seleucida. Jesus vai até o lugar chamado Banias. Por que Banias? Banias é pânico, é pan. É porque os árabes não sabem falar o P. Eles falam B, ou brimo. Então, eles não falam P, eles falam B. Então, era conhecido como Banias na época. Aqui havia um templo para vários deuses. Entre eles o deus Pan, que atormentava pastores e rebanho. E Jesus chegou aqui e disse, eu vim quebrar a legalidade do Deus Pan. Eu vim aqui quebrar e dizer que não haverá pânico contra a minha igreja. Eu estou quebrando isso aqui nesse local. Presta atenção. O Deus Pan, na mitologia grega, ele era metade homem, metade bode. Quem que é o bode? Ele era homem, tinha chifre. E metade era bode. Quem que é o bode na Bíblia? Satanás, que luta contra a igreja. O Pan tinha uma namorada que foi prometido para ele, o nome dela era Sirinix. A noiva dele, ela Sirinix. Mas quando ela viu que ele tinha metade de corpo de bode, cabeça com chifre, ela correu dele. Ela correu, ele foi atrás, não conseguia encontrar, até que ele chegou no rio London. Isso é mitologia, né? No rio London, e encontrou as ninfetas, que eram moças. E ele falou assim, olha, eu queria encontrar essa minha
prometida, não consigo e tal. E aí, elas deram uma ideia para transformar a selva, não, o local, né, em um caniço, para que pudesse escorregar e encontrá-la. Ele fez o caniço e foi. Quando ele chegou no final, não encontrou mais, só que ele gostou do som que o caniço fez. É aí que nasce a flauta Pan. Que naquele filme o cara toca e os ratinhos saem da cidade. Jesus, Major, ele viaja para esse local, por quê? Porque aqui esse Deus tinha legalidade. Ele precisava destruir essa obra do diabo para que não houvesse pânico contra a igreja. Se ele não fizesse isso, o diabo teria legalidade para atormentar a igreja. Lembra que eu falei em Gênesis 1:25, 1:26? E também a lei da concordância? Algumas pessoas dos Seleucidas concordaram que aqui seria o local do Deus pânico, porque a batalha aqui em 198 foi pânico, junto com os romanos também. E aí, Jesus vem aqui e desfaz essa obra, dizendo, não haverá pânico contra a minha igreja, porque eu vim destruir as obras do rei Pânico. E aqui nesse local, eu já estive lá algumas vezes, tem a boca do inferno, que é uma caverna, que é chamada Boca da Morte. Por isso que Jesus falou assim, ó, nem as portas do inferno. A igreja chegaria na porta do inferno, o inferno não faria nada contra a igreja. Aí eu pergunto, deu para entender agora? Que ele não ia nos lugares à toa? Alguém fala, Jesus saiu andando ao léu, fazendo excursão, para cima e para baixo. Não. Jesus tinha uma agenda. Dia 9 lá no Banias, dia 10 em Betesda, dia 15 ele onde ele ia. E aqui, olha, isso aqui foram 3 exemplos, porque meu tempo já foi. Vai dar 10 horas já, daqui 10 minutos. Isso aqui são 3 exemplos. Eu podia dar para vocês um dever de casa. Encontre no Novo Testamento alguns locais que Jesus fez a missão nuclear, que era desfazer. Agora eu pergunto, se Jesus não tivesse feito nada disso, não teria como implantar o reino de Deus e a igreja não estaria operando como hoje. Ele veio e ele quebrou toda a hegemonia, o poder político, os embates que eu mostrei, e foi nesses lugares proféticos. Quando ele pisava, era um ato profético para desfazer as obras do diabo. Você já ouviu falar que alguém já foi assim, encruzilhada, varrer, limpar, quebrar as coisas ali? É isso que é mais ou menos essa ideia. Ele foi nesses lugares para quebrar. Agora, quando você lê na Bíblia, você fica só na parte romântica, né? Que as partes do inferno não prevalecerão, a igreja confia, Deus está contigo. Não, 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 não. Amém. Mas por que ele fez isso? Por causa do Deus Pan. Porque havia uma legalidade, ele precisava quebrar essa legalidade. Cara, o negócio é muito sério. Ó, deixa eu encerrar com a ilustração. Eu fui visitar uma família nos Estados Unidos, fui pastor na América há 12 anos, né? Fui pastor lá em Denver, no estado de Connecticut. E um casal recém-chegado na igreja, ele era engenheiro de Nova York, e ela era, parece que era corretora de imóveis, coisa assim. Pastor, vem olhar na nossa casa, a gente comprou uma casa agora, mas a cozinha é pesada, a cozinha, a gente sente mal na cozinha. Aí, não falou isso comigo, falou, vem olhar para minha casa. Eles não me falaram, eles se sentiam mal na cozinha, quando diziam comer, fazer comida, sentiam um peso, um negócio estranho. Por isso que mandou que eu fosse orar. Eu não sabia de nada, eu estou orando, de repente eu tive uma visão. Eu vi uma moça no chão caída, toda ensanguentada, morta. Uma jovem de uns 27 anos. Aí eu parei de orar e falei, irmãos, é estranho. Algum lugar da casa aqui vocês têm medo de ir? Algum lugar que chama atenção? Aí falou, cozinha. Eu falei, então, vamos lá, na cozinha. Eu tive uma visão aqui nesse chão. Como assim? Eu vi uma jovem aqui de saia vermelha, de camisa social rosa, toda suja de sangue. Aí ele olhou para a mulher olhou para ele, eles ficaram espantados, com os olhos regalados, começaram a tremer. Eu falei, o que foi? Não, pastor,
Nós compramos essa casa barata porque aqui tem um homicídio. Aqui você está falando, uma moça assim mesmo, e com essa roupa. Aí pegou o jornal, mostrou para mim o jornal. Eu não sou usado em visão, não. Eu não tenho de vez em quando Deus usa, de eternidade a eternidade. Mas aquele dia eu fui usado. Eu orei com eles ali e eu desfiz aquela aliança, porque ali teve uma aliança de morte. Orei por aquele local, só não ungi, porque não se unge coisa, né? Segundo a Bíblia, olha para ungir enfermo. Eu orei pelo local, libertou o local. Nunca mais tiveram nenhum problema. Então, ou seja, quando você entra numa casa, você precisa orar pela casa. Jesus falou assim, ó, quando entrar numa casa, manieta o valente, amarra o valente. Está escrito, a casa que pisar com o pé, bate, salda com a paz. Ele veio nesses locais quebrando essas alianças de Satanás, para implantar o reino de Deus, para recolocar, veio desfazer as obras do diabo. Portanto, é muito importante, quando você vai numa reunião, num local, você já vai orando para Deus quebrar o local. Nas minhas cruzadas como pregador, raramente eu tive casos de pessoas endemoniadas. Por quê? Eu expulsava antes, porque o diabo quer fazer espetáculo. O diabo quer atrapalhar o culto, quer chamar atenção, colocar medo das pessoas e expor as pessoas a ficarem endemoniadas. Eu não concordo com isso. Então, eu orava antes para Deus quebrar o local. Eu chegava, estava o ambiente já pronto para mim fazer a obra. Então, Jesus pega a sua historicidade e derrama-se, debruça-se sobre esse aspecto, de local em local, quebrando as obras de Satanás. Pegou, gente? Aí eu queria ver se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu estou achando vocês muito quieto. Eu estou falando muito sozinho. Pode dar bola fora, pagar mico, mas participa um pouquinho. Alguma coisa que você achou interessante ou não, ou uma pergunta que você queira fazer, aí fica aberto aí para você participar. Eu teria mais uma coisinha, mas não dá mais tempo, não. E mais não é tão relevante como as outras, porque eu dei a parte mais principal. Vou encerrar com um pedacinho aqui. Deixa primeiro vocês falarem aí. O David apareceu de novo aí. Deixa vocês falarem. Eu estou brincando, fica à vontade. Consegui chegar em casa, pastor. Consegui, glória a Deus. Meu Deus. Vamos lá. O que vocês querem colocar? Alguma coisa a respeito da lição? Fica à vontade. Uma pergunta. Vamos lá. O que vocês assimilaram? Não é possível que isso não assimilou nada, né? Alguma coisa que você assimilou? Então, pastor, eu quero destacar aqui, a gente, desde criança, pelo menos eu, criado na igreja, a gente ouve falar e é ensinado a respeito do poder da oração, o poder que a oração tem, só que ninguém explica o porquê desse poder da oração. E eu quero agradecer ao senhor hoje por essa explicação maravilhosa aí, a esse respeito. Amém. A questão da projeção profética de Jesus também. Eu sei que é muita matéria, gente, eu sei que é muita coisa, mas eu não gosto de ficar enchendo o tempo, não. O tempo é precioso, vocês trabalham. O Major tem um trabalho aí, o nobre, que é trabalhar em prol das vidas, aí o trabalho dele é fantástico, e se cada um tem o seu trabalho. A Jamila estava vindo da escola pegando filho, quer dizer, eu tenho que respeitar isso em vocês, então eu tenho que trazer para vocês o melhor. Mas se isso é muita matéria também, eu posso maneirar um pouquinho. Próxima vez, não castigar tanto vocês, né, gente? Pelo amor de Deus. Para a gente é novidade, né, pastor? Tem muita coisa que é novidade, né? Porque quando como o senhor falou, quando a gente vai falar de Novo Testamento, ou coisa ali, se for ficar falando as historinhas que a gente já leu na Bíblia, é coisa, né? Mas daí, quando vai mais a fundo, é muita informação, né? É bastante informação. Eu tô me sentindo quando eu assisti minhas aulas de engenharia no Guatupê lá. Você tem um monte de informação, mas é difícil para você absorver assim e já sair rebatendo alguma coisa, né? Então você tem que ler agora é absorver, ler. Exato. Então vai um tempo aí, né? E assim, né?
O conhecimento que o senhor tem é absurdo, né? Então, para a gente debater É aí é nada, pô. Tô complicado. tentando. Tô tentando. É assim, ó. Tá gravado aí, Major. Tá gravado online. Depois assiste depois com calma, com um caderno, vai escrevendo de novo, assimilando. Ah, eu vou pregar hoje sobre o tanque de Betesda. Você volta lá, dá uma lidinha, tal, traz de novo o pessoal, essas coisas assim, entendeu? Mas e também tem aquela lá, o senhor faz a matéria, para a matéria e explica tudo. Não tem nem o que perguntar. Tudo que fica em A- dúvida, não, realmente. Essa é a tese do Marcos. Mas é verdade. Exatamente, Mas Marquinhos, é verdade. exatamente. Não, eu falei isso uma vez lá no Movimento Brasileiro e isso é realidade. O senhor dá a matéria do quadro, volta, explica tudo, daí acabou as dúvidas, entendeu? Faltou aquele negócio do sambariló. Saiu bem, né? Saiu bem, você saiu bem. Ai, ai, ai. Ok. Deixa eu encerrar com uma parte bem bonita agora dessa aula. Amanhã vai ser outra aula, eu vou ver ali no nosso schedule. Amanhã eu tenho a minha série, que eu prego aqui na igreja. Eu vou deixar ela gravada, tá? Então eu vou gravar de manhã essa aula aí. Mas eu quero encerrar aqui com outra parte interessante. Olha, em 1490, peraí que está apitando aqui um negócio, acho que é do Zap. Dá um tempo aqui. Não precisa usar mais dele. Peraí. Ok, tirar aqui. Ó, pessoal, onde é que eu volto aqui? Ok. Em 1490, portanto, século XV, né? Tem um áudio aberto aí que está dando uma chiadeira. Deixa eu ver de quem é aqui. É do Major. Obrigado, Major. Um homem chamado Ânio Viterbo, o nome do cara, Ânio Viterbo, olha, Ânio Viterbo. Ele fez uma genealogia descrita de Jesus, né? Ele que separou ali as genealogias, já que estamos falando ainda do histórico de Jesus. Então, Mateus, ele faz uma divisão. Mateus foca José. Mateus fala em 46 antepassados de Jesus, né? Também ele cobre uma história de 2000 anos, e ele faz uma divisão em 3 subgrupos, né? De Abraão até Davi, de Davi até a Babilônia, Babilônia até os tempos de Jesus. Então, essa parte de Mateus, trazendo a genealogia via José. Em Lucas, ele faz uma genealogia trazendo via Maria, por via Maria. Ele pega desde Adão, ele vem até, né, o tempo de Jesus. E aí, esse Ânio Viterbo, ele era um erudito, né? Ele fez essa subdivisão. O ponto que eu quero colocar é o seguinte aqui, ainda falando de historicidade de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, lá em Belém. Eu já estive lá algumas vezes, não se sabe se é aquele local mesmo, mas foi em Belém, não foi no Japão, foi em Belém, então em alguma região ali. Jesus nasce numa manjedoura. Ele nasce no fundo da manjedoura, encoberto de feno, lá naquele tudo, e depois ele se torna o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A lição que fica para nós desse nascimento é que não importa a sua origem, a sua família ou de onde você veio, importa quem você vai ser. Esse é o que é importante da vida. Outra coisa é que Jesus é o Rei dos Reis, mas ele foi nascido num berço de feno. Os outros deuses, reis, nasceram em berço de ouro, com o reinado proclamando, tocando a trombeta, o pai do rei feliz. Mas por mais que os nobres tenham nascido em berços de ouro, jamais teve um coral de anjos cantando sobre o seu nascimento. Jesus teve. Agora, a parte mais importante nesse que eu quero falar, ainda na historicidade de Jesus. Você sabe que Jesus, segundo Lucas, ele veio, Lucas e Mateus, os dois, ele veio da linhagem de Davi. Tanto é que ele é chamado o quê? Filho de Davi. Quando ele vai escolher o local para a Santa Ceia, o que ele escolhe? O cenáculo, certo? E o Espírito Santo desceu na igreja onde? No cenáculo, certo? Muito bem. O cenáculo, hoje, lá em Israel, ele fica em cima do túmulo do rei Davi. Na época de Jesus, ninguém sabia, mas ele sabia. Porque esse túmulo só foi descoberto em 1333, nas escavações. Então, Jesus sabia que Davi tinha sido enterrado ali.
ele faz a ceia no mesmo local, porque era a junção do reino terreno e o reino celeste. O Davi da terra e o Davi do céu. O reino de Deus na terra e o reino de Deus do céu. Ali estava ali o selo. Quando ele vai ali, gente, para dar a ceia, ele está consumando o trabalho dele, que ele fez para trás. Tem toda essa quebra aí. E ali naquele local, a igreja recebe o Espírito Santo, que é como Eva, que recebeu o fôlego da vida lá no Éden. Muito bem. Agora, no encerramento dessa aula, eu quero colocar para vocês uma coisa. De quem que Davi era filho? Lembra? Filho de Jessé. Quem era o pai de Jessé? Obed. E quem era Obed? Filho de Ruth com Boaz. Muito bem. Nessa ocasião, por Jesus ser da linhagem de Davi, você vê aí a maior expressão do amor de Deus, a maior expressão da graça. Sabe por quê? Porque Ruth era moabita. Ruth era filha de incesto, de um povo de incesto, porque lá atrás o Ló e suas filhas tiveram um caso, quer dizer, as filhas com o pai, né? Embebedou o pai, e aí nasceram os moabitas, que era de incesto, e era insuportável na lei de Israel isso. Só que Raabe teve um filho chamado Boaz. E o que é Raabe? A prostituta de Jericó. Então, Deus une uma mulher vinda do incesto com o filho da prostituta e nasce o avô de Davi. Ou seja, o céu não é só feito de bonzinhos e retos e perfeitos. Davi vai ser o rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus. Bisneto do filho da prostituta e da mulher incestuosa. Então, o amor de Deus, ele é tão grande que ele é capaz de pegar o lixo e reciclar e fazer uma coisa boa. O céu podia ser feito de pessoas perfeitas, sem pecado. Nós todos saímos excluídos. Deus se manifesta lá, aí eu vou voltar em projeção profética. Deus precisava desse casamento de Ruth com Boaz para dizer ao mundo, eu vou dar uma chance, eu vou salvar o pecador. E ele me faz Davi, segundo o coração dele, vindo dessa família desajustada. Imagine eu e você, se fosse nós, se nós fôssemos o Davi. Quem que é o seu pai? É o Jessé. Filho de quem? É filho do Boaz. É de quem? De Obed. O quê? A sua tataravó é aquela prostituta? Peraí, então é Boaz? Ele casou aqui, casou com aquela incestuosa. Você sairia por aí falando isso? A minha tataravó era prostituta. Ninguém faz isso. Só que ali Deus quis mostrar para o mundo que ele é capaz de pegar o pecador no maior dos pecados e fazer dele um homem segundo o coração dele. Amém? Eu vejo essa historicidade, eu me emociono, porque eu sou um pregador, né? Sou guiador de almas, a manifestação de Deus e o seu amor. E muitas vezes a nossa religiosidade fica apontando as pessoas, dizendo quem vai ser salvo, quem não vai ser, quem é mais crente, quem não é. A nossa igreja tem perfeito, aqui não cabe pecador. Esquece que lá atrás, o homem, segundo o coração de Deus, era tataraneto de uma prostituta e de uma mulher incestuosa. Deus abençoe a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado aí. Glória a Deus. A nós, Amém. pastor. Abençoe.